No vídeo de hoje a gente vai tratar do Tolkien, do porquê você deveria ler a obra dele e como você deveria ler. Bom, eu me chamo Arthur e o Tolkien teve um papel importantíssimo na minha vida pessoal, na minha conversão, nos meus estudos, na minha vida como leitor. E eu quero trazer um pouco disso para vocês hoje, né? Do como essa obra mudou a minha vida e como pode mudar a vida de vocês. Bom, o vídeo aqui não é tanto para falar do Tolkien, mas mais da obra dele. Mas tratando brevemente, o Tolkien foi um linguista católico, né? Muito devoto, um católico muito fervoroso, um linguista, um escritor, um autor, né? Ele era professor em Oxford, um inglês, né? Embora ele nasça na África do Sul, ele é um inglês, né? Típico do século XX, ele nasce ainda no século XIX, mas típico do começo do século XX. E aqui fica a primeira recomendação de vocês já, né? Já que o foco não é entrar na vida dele, fica a recomendação da biografia dele, escrita pelo Humphrey Carpenter, né? J.R.R. Tolkien, uma biografia, foi publicada pela HarperCollins Brasil, essa edição muito bonita aqui. Acho que teve até outra edição mais recente agora, tem uma capa de tecido, tem ilustrações bem bonitas aqui do próprio Tolkien. É um livro muito bonito, muito bom, recomendo como biografia do Tolkien, tá? Essa do Humphrey Carpenter. Fica a dica, né? Então, como o foco não é entrar tanto na pessoa do Tolkien, vamos já dar por conhecida a pessoa do Tolkien, ou vamos tratar em outro vídeo, vamos tratar mais da obra dele, certo? Bom, então, toda essa criação que ele tem do Senhor dos Anéis, que é conhecida por nós, na nossa cultura, através principalmente dos filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, ele começa esse desenvolvimento desde a adolescência dele, porque ele começa a perceber o mundo, essas questões elementares da vida humana, através da mitologia e da língua, né? Então, os mitos, que são muito clássicos na cultura ocidental, até na oriental mesmo, na humanidade toda, então todas as religiões tem essa questão do mito, não sendo um mito falso, mas o mito, como o Tolkien diz, ele não é necessariamente falso, mas ele é verdadeiro no sentido que ele transmite uma verdade, né? Então, os mitos são muito claros em toda a história humana, o que eles estão querendo representar. Então nós vemos na Grécia Antiga a Ilíada, a Odisseia, Teseu, Hércules, Aquiles, Odisseu, todos esses personagens, os deuses, né? A mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia romana. É muito clara essa questão dos mitos, as fábulas, Esopo, as fábulas de Esopo. Depois nós vamos ter os contos dos irmãos Grimm. Na Idade Média também temos vários contos. Toda essa questão da mitologia, que é tão clara na nossa cultura e que acaba se perdendo muito quando a gente não se atenta tanto à história que nós temos. E é justamente por isso que o Tolkien tenta trazer isso de volta com os estudos dele, porque ele percebe que o mito ele é fundamental para o homem, para a humanidade, principalmente para a formação. Essa questão da formação do imaginário. E quando a gente fala de formação do imaginário, aqui não é essa coisa muito bobinha que se trata hoje em dia, é algo muito mais profundo. Porque quando a gente fala de formação do imaginário, né, principalmente nas crianças, com obras clássicas, obras de boa qualidade, como O Senhor dos Anéis, né, a gente está tratando de verdades eternas que são impressas na alma dessa pessoa. Né? É isso que os mitos fazem. Então, o Tolkien trata o Evangelho como o mito primordial, o mito principal do Ocidente e da história da humanidade toda, porque todos os mitos vão derivar dele. Por quê? Porque a história de Jesus, Jesus é Deus, né? Jesus é a verdade pura, né? Ele mesmo se intitula sendo a verdade. E os mitos, enquanto contos que apontam para a verdade, derivam do Evangelho porque o Evangelho é a verdade, né? Então, mesmo os mitos que vêm antes apontam essas verdades do Evangelho. E essas histórias que nós temos na nossa cultura, esses mitos, eles fazem justamente isso, apontar para essas verdades do Evangelho, né? A verdade da lei natural. A lei natural que, resumindo brevemente, nós até vamos tratar disso mais para frente, a lei natural que é a nossa capacidade natural, enquanto homens, de distinguir o bem do mal. Então os mitos têm isso muito claro, nós percebemos o mal e o bem muito claramente nos mitos. E isso nas histórias gerais da nossa cultura, da nossa cultura cinematográfica, literária, tudo que nós temos hoje na nossa cultura ocidental. Então nós vemos as histórias dos super-heróis, da Marvel, da DC, o Batman, o Star Wars, a gente vê essa questão muito grande do mal, do bem, desse combate entre o mal e o bem, mas não entrando numa questão de um dualismo maniqueísta, né? De um lado totalmente mal, um lado totalmente bom, né? Que não é algo que o Tolkien tem na história dele, que muita gente fala por aí erroneamente que o Tolkien era maniqueísta. Não, pelo amor de Deus, não era de forma alguma. Né? Então, vai ler o Silmarillion, tu percebe isso muito claramente. Né? Então, essas verdades que são essenciais da história humana vão estar nos mitos. Né? Isso é o que vai levar o C.S. Lewis a se converter em parte. O C.S. Lewis, esse grande escritor também do século XX, que foi grande amigo do Tolkien. É isso que o Tolkien fala para ele, né? Que o Evangelho é o mito principal, né? Então o C.S. Lewis era ateu e ele começa a perceber essa questão das verdades da lei natural. Isso vai levando ele para a conversão. Quando ele lê a obra então do Homem Eterno, do Chesterton, né? O Chesterton, que eu também sou um grande fã,
ele vai se converter então. E o Chesterton também trata muito grandemente dessas questões, né, das histórias de fadas no Ortodoxia. Essa questão da ética do País das Fadas, tem um capítulo sobre isso, né? E o Chesterton tem uma frase muito bonita dele que ele diz, né, que os contos de fadas, entrando brevemente no contexto, né, as pessoas dizem que os contos de fadas são historinhas bobas para as crianças, dragões, princesas, magos, né? Isso não é real, né? E o que o Chesterton vai dizer, né? Que os contos de fadas não servem para dizer para as crianças que os dragões existem. As crianças já sabem que os dragões existem, elas percebem isso no mundo, né? Os contos de fadas servem para dizer para as crianças que os dragões podem ser derrotados. É justamente isso que os contos de fadas fazem. Então, nos colocam a virtude muito evidenciada, as crianças começam a aprender essa virtude, a coragem do cavaleiro, a bravura, a fortaleza, a humildade, todas essas virtudes, elas vão percebendo isso e aplicando isso na vida delas, né? Isso que vai transformando o nosso jeito de ver o mundo. Essa questão da lei natural, muito claramente. Esse senso de justiça do que é bom e do que é errado. E os mitos têm isso, né? E a gente percebe isso muito claramente o dragão, que as crianças percebem, né? Porque o dragão é Satanás, é o mal, é o pecado, né? O pecado original. E o pecado original está no mundo inteiro, né? Nós somos a maior prova disso. O Santo Agostinho vai dizer, né, que ele procurava Deus fora e Deus estava dentro. Então essa questão da lei natural, de nós percebermos o que é bom, o que é certo, percebermos Deus, isso já está impresso na nossa alma, né? Então isso nos mitos é mostrado, evidenciado muito claramente. E através das línguas que esses mitos são contados. Então, por isso que o Tolkien vai estudar, né, as línguas, vai se aprofundar nas línguas clássicas, então no inglês antigo. Né, o Tolkien achava o Shakespeare, né, muito modernista, né, para ver o quão arcaico era o inglês que ele gostava. Ele estudava finlandês antigo, toda essa questão da mitologia nórdica, né, e essas verdades que imprimem, esses mitos que imprimem essas verdades na nossa alma, é o que dão esse foco então para o Tolkien escrever essas histórias, né? E é isso que a gente percebe lendo essas histórias. Foi isso que eu percebi, que eu gostaria que vocês percebessem também lendo as histórias, ou mesmo vendo os filmes, né? Se você não conhece o filme do Senhor dos Anéis, do Hobbit, que seja uma porta de entrada para esse universo incrível que o Tolkien criou, porque vai percebendo essas verdades através da história, certo? Então, isso é muito bonito, isso é a verdade. Isso é o Evangelho, né? O padre Paulo Ricardo falava que o Senhor dos Anéis poderia ser o Evangelho segundo Tolkien, né? Porque ele mostra esses princípios fundamentais da nossa fé numa história muito bonita, muito bem construída, essa questão das línguas. Então o Tolkien desenvolve todas as línguas deles, né? Todas as línguas que o Tolkien desenvolve são a base para a criação do universo, né? Então essa questão de contar histórias através das línguas, histórias que remetem a verdades essenciais do Evangelho. E nós percebemos isso no Senhor dos Anéis, por exemplo, na questão do Frodo. O Frodo carrega o anel, que é o símbolo do pecado, né? Não explicitamente, porque o Tolkien não gostava de analogia, como o C.S. Lewis faz nas Crônicas de Nárnia, né? E não é algo completamente alegórico, alegoria, né? Então, mas a gente vê o símbolo muito claro ali do anel, né, que representa a tentação. E o Frodo tem dois hobbits junto com ele na história, né, que é o Sam, que é o hobbit puro que não foi corrompido, e o Gollum, que é o hobbit mau, né, que foi corrompido e que é cheio de vícios, é meio esquizofrênico, né. Então ele tem esses dois personagens junto com eles. E ele vê que se ele usa o anel, a tentação, ele cai para aquele lado. Se ele não usa, ele continua bom como o Sam, né? O Tolkien vai dizer que o Sam é o grande herói, né, da história do Senhor dos Anéis, ele que carrega o Frodo, né? Essa história do Sam, do Frodo, a amizade que tem na história do Senhor dos Anéis é algo muito bonito. A gente lendo o livro aqui é mais claro ainda do que no filme, né? A bondade do Sam, né? E o Gollum, que mesmo sendo aquele ser mau, ainda é usado para o bem na história, né? Então o Gandalf vai dizer isso muito claramente para o Frodo, né? O Frodo reclama que o Bilbo podia ter matado o Gollum lá no Hobbit, e o Gandalf vai dizer, né? Tu não tem direito, né, de dizer quem vai morrer ou quem vai viver. E tu não sabe o que essa pessoa pode ter ainda na história, né? E a gente percebe que essa piedade que o Bilbo tem lá na outra história do Hobbit ainda, de deixar o Gollum vivo, né? Isso vai influenciar lá para o final e para a destruição do mal, né? Então Eru Ilúvatar, que é o deus na história, né, é o nome para deus Eru na história da Terra-média aqui do Tolkien, né? A providência, ele age, então a providência divina age na história, que vai levar o Gollum depois lá pela ganância dele de querer pegar o anel para ele do Frodo, né? O Gollum acaba caindo na Montanha da Perdição, então o mal acaba sendo destruído.
né? Então a piedade do Bilbo, que é muito clara, e isso fica muito claro na história, que a piedade que o Bilbo teve do Gollum leva o mal a ser destruído depois, né? Então são essas pequenas virtudes que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, enquanto nós vivemos, que fazem com que o bem seja feito lá no final da história, né? Então essa questão do cotidiano, do bem nas pequenas coisas, isso era muito claro no Chesterton também, né? Tem uma questão muito de Santa Teresinha, da Pequena Via, esses detalhes que nós vamos mudando na história, essas pequenas coisas boas que nós vamos fazendo, né? Que vão mudando a história da humanidade, a nossa história, né? Então é isso que os mitos nos contam, é isso que os mitos nos dizem, essas verdades que são muito bonitas, essas verdades essenciais da questão da lei natural, né? Então acho que é por isso que você deveria ler o Tolkien, para conhecer o mundo, né? Quando você lê uma história boa de fantasia, você não está fugindo da realidade para entrar em outro mundo. Então, esse mundo está muito perdido, eu vou fugir, vou entrar naquele mundo ali porque ali as coisas dão certo, né? Não é essa a ideia da história das histórias de fadas, né? A ideia é justamente você conhecer mais a realidade. Então você percebe as virtudes, o mal, as coisas boas e consegue, então, na sua vida aplicar essas coisas, porque você vai percebendo, né? Vai percebendo as virtudes. E principalmente para quem é cristão, para os católicos, O Senhor dos Anéis é claramente uma obra muito católica, né? Nós podemos tratar ainda, né, dessa questão do catolicismo na obra do Tolkien, principalmente no Senhor dos Anéis, no Hobbit também, nas outras histórias. É muito claro isso, né? Então você lendo a obra você percebe isso, né? Vamos tratar ainda disso, né? Mas já fica a recomendação para vocês lerem as obras, né? Vou tratar agora brevemente das obras aqui, de quais obras vocês devem ler, né? Em que ordem mais ou menos, mas fica a recomendação, né? Leiam essas obras e percebam essas verdades essenciais do mundo, né? Essas verdades da lei natural nas histórias, né? E nas outras histórias de contos de fadas também, na Ilíada, na Odisseia, na Eneida, na Divina Comédia, nos contos, nas fábulas de Esopo, nos contos da mitologia grega. Percebam essas verdades, que eram o que o Tolkien, que o Chesterton, que o Lewis queriam que vocês percebessem ao defender as histórias de fadas, certo? Então já ficou a recomendação aqui para vocês da biografia do Tolkien, para quem quiser conhecer a vida dele mais aprofundadamente, né, que eu não tratei aqui, mas podemos tratar ainda no futuro, mas fica a recomendação já da biografia dele, do Humphrey Carpenter. Outra recomendação aqui que não é de histórias mitológicas, né, nem todas, mas fica a recomendação, é o Árvore e Folha. Essa edição muito bonita, publicada também pela HarperCollins, né? Tem ilustrações do próprio Tolkien. Aqui tem um compilado de algumas histórias, né? Então a gente vai ter Deixa eu pegar o índice aqui para vocês. Vai ter o Sobre Histórias de Fadas, que é um artigo que o Tolkien escreve justamente sobre isso, essa questão dos mitos das histórias, então muito boa leitura. Tem o Mitopeia, o Folha de Cisco e o Regresso de Beorhnoth, filho de Beorhhelm, que é um outro mito que o Tolkien reescreve, é um mito nórdico. E principalmente o Folha de Cisco, é o meu conto favorito da minha vida, é uma história muito bonita. Vamos tratar ainda só sobre essa história aqui no canal, vai ter um vídeo em breve aí só sobre o Live by Nigel. Então fica a recomendação, isso aqui para quem quer se aprofundar no Tolkien, no que ele via, na questão da subcriação, né? Então eu não tinha entrado nessa questão da subcriação também, que é muito claro no Tolkien, que é que nós subcriamos, então Deus é o criador, né? Porque a criação, como diz São Tomás lá, a criação tem que ser ex nihilo, então é do nada, né? Então Deus é o único que cria. E a partir da criação de Deus, nós homens subcriamos, né? Então aqui no Árvore e Folha, nessa questão sobre histórias de fadas, e principalmente no Live by Nigel, tu vai perceber isso muito claro do Tolkien, né? Essa questão então da subcriação. E de como o Tolkien via as histórias de fadas, a questão da catástrofe, da eucatástrofe, né, que o Tolkien defendia também, que é a questão do evangelho, né? Então o evangelho é o mito principal por essa questão que todas as histórias têm verdades que apontam para o evangelho, mas também que essa construção se dá de uma forma, né, que é a catástrofe e a eucatástrofe. Então nós percebemos isso muito no cinema, no resto da literatura, que o que é a catástrofe e a eucatástrofe, né? Então tem uma história, essa história está subindo. Nós percebemos isso na vida do Cristo, ele sai lá do nada entre aspas, vai subindo, né? Entra em Jerusalém no domingo de Ramos, é aclamado, então ele vai subindo, e daí vem a crucificação, e daí ele cai lá para baixo a história, né? É a catástrofe, é a tristeza total, perdemos, está tudo acabado, o mestre foi crucificado, né? Os apóstolos desesperados abandonam Cristo, abandonam tudo, e depois Cristo ressuscita, e a história volta lá para cima, né? Então tem a catástrofe, que é a queda, e aí o catástrofe, que é a reversão dessa queda.
né? Então isso a gente percebe no cinema, né? Pegar um exemplo aqui aleatório, né? O Rocky, por exemplo, o Rocky Balboa, que eu gosto muito da história. Rocky chega lá na luta, lá ele tá tomando um pau, entendeu? Ele vai tomando um pau, vai tomando um pau, vai tomando um pau, do nada ele reverte e ganha a luta, né? E isso não é só um exagero pra gente se emocionar, é porque isso representa uma verdade universal, que é a questão da catástrofe deu catástrofe, né? Então quando tu lê esse livro aqui, tu percebe isso que o Tolkien vai explicar, né? A questão da catástrofe deu catástrofe, né? Então não é simplesmente para emocionar o espectador, tu fica naquela expectativa que ele vai perder, mas tu já sabe que ele vai virar no final e vai ganhar, né? Nas histórias boas. Não, isso remete a algo que é essencial das histórias, que é o evangelho, né? Que é essa questão da tristeza e depois da alegria, que é muito maior do que aquela alegria que já estava constante subindo, né? Então, recomendo essa obra para vocês conhecerem o que o Tolkien via dessa questão da mitologia, dos mitos, da língua, das histórias de fada. O Árvore e Folha, então, link vou deixar aqui na descrição de todas as obras, depois vocês podem conferir. Recomendo para vocês começarem, né? Eu tratei de 2 obras ali. Vocês podem ler agora no começo, antes de entrar no universo dele, podem ler depois. Mas para quem quer conhecer o jeito que ele contava essas histórias, conhecer a Terra-média, eu recomendo o Hobbit. Foi por onde eu comecei a ler e o que me deu vontade de ler mais do Tolkien depois. Então recomendo o Hobbit, vai ter a história do Bilbo Bolseiro, do Smaug, dos anões, do Gandalf. A história que o Tolkien contava para as crianças dele, que depois ele terminou de escrever e publicou. Então, nesse livro, muito bonito, essa edição muito bonita da HarperCollins. Uma tradução que é boa também, né? Não sei se é a melhor tradução que nós temos do Tolkien, mas eu vou deixar as outras edições aí também, as outras traduções, mas fica essa recomendação, uma obra muito bonita também, muito bem feita, tem os mapas aqui, né? Tem o mapa da montanha aqui, muito bonita a edição, fica a recomendação, começar pelo Hobbit, foi por onde eu comecei, o que me deu vontade de conhecer Tolkien, que me colocou nesse mundo do Tolkien é o Hobbit, eu recomendo para vocês começarem por aqui. Depois eu recomendo O Senhor dos Anéis, eu tenho esse box enorme aqui, né, da HarperCollins, é enorme, tem 1.700 páginas quase, né, os livros, mas aqui tem os apêndices, tem notas, tem ilustrações, né, aqui é o volume 1 da Sociedade do Anel. Eu recomendo depois ir para O Senhor dos Anéis, você vai começar a perceber essas histórias do cristianismo, essas verdades, muito mais claramente aqui no Senhor dos Anéis do que no Hobbit, né? Então o Senhor dos Anéis, sem dúvida, é um romance de fantasia para adultos, jovens, assim, não é uma coisa tão infantil, né? Não é algo tão infantil como o Hobbit é, ou como outras histórias do Tolkien, o Senhor Boaventura, o Mestre Gilles da Aldeia, essas outras histórias que o Tolkien tem também, né? Então recomendo o Senhor dos Anéis, né? Principalmente para quem já é mais crescido, talvez para as crianças pequenas não tanto quanto o Hobbit, mas para quem já é mais velho, com certeza o Senhor dos Anéis vale a leitura depois. E não desiste do Senhor dos Anéis. Vocês vão perceber que o Tolkien, nessa questão da bondade das pequenas coisas, essa questão de Santa Teresinha ali, né, da pequena via, do Chesterton, ele vai dando muitos detalhes, né? Vai dando detalhes da natureza, toda essa questão dessa via cosmológica que leva nós para Deus, né? Essa beleza da ordem, da criação, é muito aprofundada no Senhor dos Anéis. Então tu vê o detalhe, a descrição que ele dá das paisagens, é muito bonito. Os poemas, não fica pulando os poemas, né? Como eu fiz a primeira vez que eu li, né? É bobagem, lê os poemas. É muito bonita a história, muito além dos filmes, vale muito a leitura. Depois eu recomendo o princípio das coisas, que é o Silmarillion, né? Que seria o Gênesis, aqui, o Antigo Testamento do Tolkien, né? Fazendo essa comparação com a Bíblia, que vai contar a história desde o surgimento do mundo e vai passando pelas eras até chegar no final lá na história do Senhor dos Anéis. Então aqui a gente vai ter a criação do mundo, a criação dos homens, dos elfos, da terra, né? A gente tem a questão da música que cria o mundo, que é muito bonito, a Yundale aqui no começo da história. Então fica a recomendação do Silmarillion depois do Senhor dos Anéis. Para quem quiser continuar na leitura, então nós temos outras obras ainda publicadas no Brasil em português, entrando mais na questão do Silmarillion ali, né? Nessas histórias do Silmarillion, temos Beren e Lúthien, tem os Filhos de Húrin, tem a Queda de Númenor, a Queda de Gondolin também, que são obras que já foram publicadas. Essas daí, depois que tu lê o Silmarillion, já vai ter uma história geral, pode ir para que mais interessar, né? Então, Beren e Lúthien é uma história muito bonita, né? Remete à vida pessoal do Tolkien também, né? A questão dele e da mulher dele. Então, tanto que depois na lápide deles vai ter, né, Beren e Lúthien escrito nas lápides dele, né? Porque essa história de amor realmente entre Beren e Lúthien, né, que faz um paralelo com a história do Aragorn, né, e da Arwen lá no Senhor dos Anéis.
que até vai ser citada no Senhor dos Anéis para quem lê o livro. Então, a história de Beren e Lúthien é muito bonita. A gente vai ter os Filhos de Húrin, que é uma tragédia assim, muito pior que as tragédias gregas. Então, assim, é tragédia para todo lado naquela história, uma história muito bonita também, muito bem contada. Nós vamos ter a queda de Gondolin, nós vamos ter a queda de Númenor, são várias histórias depois, né, além do Silmarillion, então recomendo todas elas também, depois de uma leitura do Silmarillion. Temos os Contos Inacabados, né, que também dá essa continuação ao Silmarillion. Até interessante, depois do Silmarillion ir para os Contos Inacabados, depois ir para esses outros livros. Depois nós vamos ter outros livros adicionais na história, mas que não contam as histórias em si. Então eu vou deixar todos eles na descrição, a recomendação vai ter a ordem certinha que eu recomendo e também os links para vocês comprarem. Então, se puder comprar pelo link aqui do canal, quem quiser comprar algum livro, eu agradeço, né? Porque tem o nosso link lá da Amazon, então dá uma ajuda aí pro nosso canal, certo? Fica essa recomendação. Começa com o Hobbit, vai pro Senhor dos Anéis, o Silmarillion, Contos Inacabados, depois continua nas outras histórias. Aí no meio, quando você tiver interesse, pode ler o Árvore e Folha, que eu recomendo demais que vocês leiam esse livro, é espetacular, e tem a biografia dele para quem se interessar também. Isso que eu queria deixar no vídeo de hoje para vocês, que vocês leiam as histórias do Tolkien, percebam o mundo como o Tolkien percebia, percebam a bondade nas pequenas coisas, as virtudes essenciais que nós temos que ter na nossa vida, toda essa questão dos mitos, das histórias, da língua, né, como isso é importante para a nossa vida. Leiam a obra do Tolkien e percebam isso, né? Vamos trazer muito mais ainda do Tolkien também, então para quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem tem que conhecer Tolkien, quem não conhece ainda, ou para aquele amigo seu que já conhece, mas não conhece a profundidade da obra dele, compartilhe esse vídeo para essa pessoa aí também, ajuda a divulgar o canal aqui também. Vamos continuar trazendo o conteúdo do Tolkien, das histórias de fadas, da literatura, da educação, né? Toda essa questão da verdade que envolve a verdade. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal então, confiram o link na descrição, também tem a minha newsletter lá, para quem se inscrever aí, os primeiros inscritos estão recebendo de graça meu e-book Arte Clássica da Memória, muito importante também para decorar a quantidade enorme de nomes de elfos que tem aqui no Senhor dos Anéis e no Silmarillion, então recebe de graça, é só se inscrever lá, o link vai estar na descrição e o link para todas essas obras também. É isso, espero que consigam ler Tolkien e que isso mude a vida de vocês como leu a minha. Que Deus os abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.